Imagine por um instante que tudo o que você conhece seja apenas uma pequena fração da realidade. Galáxias, estrelas, planetas e até o próprio tempo podem fazer parte de uma estrutura muito maior e invisível. Uma hipótese inquietante começou a ganhar força entre pensadores e físicos que exploram as fronteiras da cosmologia e da existência. Essa ideia provoca desconforto porque questiona algo que sempre pareceu seguro. Durante séculos, acreditou-se que o universo era tudo o que existia. O espaço parecia infinito e suficiente. Porém, equações modernas e reflexões filosóficas abriram espaço para uma possibilidade que muda completamente a forma como enxergamos a realidade. A hipótese do multiverso sugere que nosso cosmos não é único. Ele pode ser apenas um entre incontáveis realidades paralelas. Cada uma dessas realidades teria suas próprias leis físicas, sua própria história e até versões alternativas de tudo o que existe. Esse cenário redefine a noção de centralidade humana e cósmica. A proposta surge a partir de modelos matemáticos complexos e observações do comportamento do universo em grande escala. Ao investigar a origem do tempo e da matéria, cientistas perceberam que as equações permitiam a existência de múltiplos universos. Essa conclusão não era buscada inicialmente, mas surgiu como consequência inevitável. Pensar em vários universos coexistindo parece ficção, porém nasce de teorias respeitadas. A inflação cósmica, por exemplo, sugere que o espaço pode se expandir em diferentes regiões de maneiras independentes. Cada região poderia gerar um universo próprio, separado por barreiras que ainda não sabemos atravessar. Em algumas interpretações da mecânica quântica, cada possibilidade de um evento pode gerar uma realidade distinta. Isso significa que decisões, movimentos e interações microscópicas poderiam criar ramificações do universo. Cada escolha abriria um novo caminho, formando um vasto conjunto de mundos paralelos. O que torna essa hipótese perturbadora não é apenas a multiplicidade de universos. O verdadeiro desconforto surge quando se considera que esses universos podem coexistir muito próximos uns dos outros. Eles poderiam ocupar dimensões adicionais que permanecem ocultas à percepção humana e aos instrumentos atuais. Se esses mundos existem, surge uma pergunta inevitável. Será que estão completamente isolados ou existe alguma forma de interação? A possibilidade de contato, mesmo que raro ou sutil, muda a compreensão de realidade. Ela sugere que eventos aparentemente inexplicáveis podem ter origens além do nosso cosmos. Alguns modelos cosmológicos descrevem universos como bolhas em um vasto oceano cósmico. Cada bolha seria uma realidade independente, com suas próprias características físicas. Essas bolhas poderiam se expandir e, em certos cenários, aproximar-se umas das outras. O encontro entre duas delas geraria efeitos imprevisíveis. Esse encontro hipotético é uma das ideias mais inquietantes da física moderna. Caso duas realidades colidissem, as consequências poderiam alterar profundamente as leis naturais em regiões específicas. Espaço, tempo e matéria poderiam sofrer distorções que desafiam qualquer compreensão atual sobre estabilidade cósmica. A imaginação humana tenta visualizar esses eventos como choques entre esferas gigantes, porém a realidade seria muito mais complexa. A interação ocorreria em níveis fundamentais da física. Partículas e forças poderiam reagir de maneira inesperada, criando fenômenos que pareceriam impossíveis para observadores locais. Mesmo sem contato direto, alguns cientistas consideram a hipótese de influências sutis. Pequenas variações em constantes físicas ou padrões cósmicos podem indicar interações remotas. Essas variações seriam extremamente difíceis de detectar, pois exigem medições precisas e interpretações cuidadosas. A radiação cósmica de fundo, um eco antigo do nascimento do universo, guarda pistas valiosas. Ela revela padrões de temperatura e energia distribuídos pelo espaço. Certas irregularidades intrigantes despertaram questionamentos sobre sua origem.
Alguns teóricos sugerem que poderiam ser marcas de interações externas. Essas marcas não confirmam a existência de outros universos, porém alimentam o debate. A simples possibilidade de que nosso cosmos tenha sido influenciado por algo externo já altera a percepção de isolamento. O universo deixa de ser um sistema fechado e passa a ser parte de uma estrutura maior. A ideia de coexistência entre realidades levanta questões filosóficas profundas. Se existem inúmeros universos, o que define a importância do nosso? A noção de centralidade perde sentido. A humanidade deixa de ocupar um lugar privilegiado e passa a ser apenas uma manifestação em um vasto cenário cósmico. Essa perspectiva gera fascínio e inquietação. Por um lado, amplia a visão de existência e possibilidade. Por outro, sugere que nossa realidade pode ser apenas uma entre inúmeras. Cada uma dessas realidades pode seguir caminhos totalmente diferentes, com histórias que jamais conheceremos. A hipótese também desperta reflexões sobre identidade e destino. Se múltiplos universos existem, versões alternativas de cada pessoa poderiam habitar outras realidades. Essas versões viveriam experiências distintas, moldadas por circunstâncias diferentes. A ideia transforma a noção de individualidade em algo mais amplo. Mesmo sem evidências conclusivas, a discussão sobre o multiverso cresce. Novas observações e teorias continuam explorando os limites da física. Cada descoberta sobre a origem do cosmos abre novas perguntas. Essas perguntas alimentam a curiosidade e mantêm o debate em constante evolução. O fascínio pelo multiverso também reflete o desejo humano de compreender o desconhecido. Desde as primeiras observações do céu, a humanidade busca respostas sobre a natureza da realidade. A possibilidade de múltiplos universos amplia esse mistério e reforça a sensação de que ainda sabemos muito pouco. Se outras realidades existem, podem seguir leis físicas diferentes. Em alguns universos, a gravidade poderia ser mais intensa. Em outros, a matéria poderia se comportar de forma totalmente distinta. Essa diversidade hipotética reforça a complexidade do cosmos e a fragilidade de nossa compreensão. A ciência moderna não afirma que o multiverso é real, mas reconhece que as equações permitem sua existência. Esse reconhecimento cria um espaço entre certeza e especulação. Nesse espaço, a imaginação científica se expande e busca formas de testar hipóteses que antes pareciam impossíveis. Enquanto instrumentos avançam e teorias evoluem, a pergunta central permanece: estamos isolados ou compartilhamos a existência com incontáveis universos invisíveis? A resposta pode redefinir a história da ciência e a compreensão de realidade. Cada nova descoberta aproxima a humanidade dessa revelação. A hipótese do multiverso convida a repensar a própria natureza da existência. Ela sugere que o universo pode ser apenas uma peça de um conjunto muito maior. Essa visão amplia horizontes e provoca questionamentos sobre origem, destino e significado dentro de uma estrutura cósmica imensa. Mesmo sem provas definitivas, a simples possibilidade de interação entre universos desperta a atenção. Se houver qualquer forma de contato, mesmo indireto, seus efeitos podem ser sutis e difíceis de identificar. Ainda assim, a ideia de coexistência transforma a maneira como observamos o cosmos. A mente humana busca padrões e explicações. Quando confrontada com o desconhecido, cria teorias para preencher lacunas. O multiverso surge como uma dessas tentativas de compreender o que está além do visível. Ele representa a expansão máxima da imaginação científica aliada à matemática. A narrativa sobre múltiplas realidades não pertence apenas à ficção. Ela se apoia em cálculos e observações que desafiam a intuição. Cada avanço tecnológico permite examinar o universo com maior precisão. Com isso, novas possibilidades surgem e antigas certezas são questionadas. A hipótese de interação silenciosa entre universos permanece como uma das mais intrigantes.
Se influências externas ocorrem, podem se manifestar em pequenas anomalias físicas. Essas anomalias seriam pistas discretas de uma estrutura maior que envolve nosso cosmos de forma invisível. A busca por respostas continua a inspirar físicos e pensadores. Cada teoria sobre o multiverso representa um passo em direção à compreensão da realidade total. Essa jornada não oferece conclusões simples, mas abre portas para novas perguntas e perspectivas sobre a existência. No centro dessa reflexão permanece uma ideia perturbadora. Nosso universo pode não ser único e talvez nem seja central. Ele pode coexistir com inúmeras realidades que jamais veremos. Essa possibilidade transforma a visão de mundo e convida a explorar o desconhecido com curiosidade e coragem. Ao contemplar o céu noturno, a sensação de mistério se intensifica. Cada estrela pode fazer parte de um cenário muito maior do que imaginamos. A hipótese do multiverso lembra que a realidade pode ser mais vasta e complexa do que qualquer observação isolada consegue revelar. Antes de começar, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Se você gosta de conteúdos que misturam ciência, mistério e teorias que fazem a mente explodir, este é o seu lugar. Seu apoio ajuda o canal a continuar trazendo histórias fascinantes sobre o universo, a mente e tudo aquilo que ainda não conseguimos explicar. E fique até o final, porque as ideias que você vai ouvir hoje podem mudar completamente a forma como você enxerga a realidade. Durante muito tempo, a ideia de múltiplos universos parecia pertencer apenas à imaginação. Histórias de ficção exploravam mundos paralelos e realidades alternativas como entretenimento. Com o avanço da física moderna, essa visão começou a mudar. Conceitos antes considerados fantasiosos passaram a surgir dentro de equações e modelos científicos complexos. A noção de multiverso não surgiu por acaso. Ela aparece como consequência natural de teorias desenvolvidas para explicar o comportamento do cosmos em escalas extremamente pequenas e imensas. Quando físicos investigam a origem do espaço e da matéria, encontram resultados que sugerem a existência de mais de uma realidade. A mecânica quântica é um dos pilares dessa possibilidade. Ela descreve o comportamento de partículas subatômicas que não seguem regras intuitivas. Em vez de ocupar um único estado definido, essas partículas podem existir em várias possibilidades ao mesmo tempo, revelando uma natureza profundamente probabilística da realidade. Nesse contexto, a realidade deixa de ser uma sequência rígida de eventos. Cada resultado possível de uma interação quântica pode existir simultaneamente. Essa característica abriu espaço para interpretações que consideram a existência de múltiplas versões do universo, cada uma correspondendo a um resultado diferente dessas interações fundamentais. Uma das interpretações mais intrigantes é conhecida como muitos mundos. Segundo essa visão, cada evento quântico cria uma ramificação da realidade. Cada ramificação se torna um universo completo e independente. O conjunto dessas ramificações formaria um vasto conjunto de realidades coexistindo de maneira paralela. Essa proposta redefine o significado de escolha e consequência. Sempre que ocorre uma decisão, mesmo em nível microscópico, todas as possibilidades se concretizam em diferentes universos. Em um deles, cada caminho é seguido. Em outro, um resultado distinto se manifesta, criando uma rede quase infinita de realidades alternativas. Essa interpretação não afirma que essas realidades podem ser acessadas. Ela sugere que coexistem em dimensões separadas. Mesmo assim, a simples ideia de que cada possibilidade se torna real em algum lugar altera profundamente a compreensão do que significa existir em um único universo. A teoria das cordas também contribui para esse cenário. Ela propõe que as partículas fundamentais não são pontos, mas estruturas vibrantes extremamente pequenas. Essas estruturas podem vibrar em diferentes dimensões além das 3 espaciais conhecidas. A existência dessas dimensões adicionais abre espaço para múltiplos universos.
Em certos modelos dessa teoria, cada combinação de dimensões e vibrações poderia gerar um universo distinto. Cada um teria suas próprias leis físicas e constantes fundamentais. Alguns poderiam ser semelhantes ao nosso, enquanto outros seriam completamente diferentes e impossíveis de reconhecer. Essa diversidade hipotética transforma o multiverso em uma consequência matemática plausível. Se as equações permitem inúmeras configurações possíveis para as leis da natureza, cada configuração pode corresponder a uma realidade própria. O cosmos deixa de ser singular e passa a ser um conjunto de possibilidades. A cosmologia inflacionária acrescenta mais uma camada a essa ideia. Segundo essa teoria, o universo passou por uma expansão extremamente rápida logo após seu surgimento. Esse processo pode ter ocorrido em várias regiões de forma independente, criando múltiplos universos que se expandiram separadamente. Cada região inflacionária teria se tornado um universo completo. Esses universos poderiam ter propriedades físicas distintas, dependendo das condições iniciais de sua formação. O resultado seria um vasto mosaico de realidades surgindo dentro de uma estrutura cósmica muito maior. Essa perspectiva transforma a origem do mitos cosmos em um processo contínuo. Em vez de um único início absoluto, poderiam existir inúmeros começos espalhados por uma estrutura maior. Cada um desses começos daria origem a um universo próprio, formando uma rede complexa de existências paralelas. A ideia de realidades paralelas não é apenas um exercício de imaginação. Ela surge como consequência direta de modelos matemáticos e observações cosmológicas. A física moderna revela um universo que se comporta de maneiras inesperadas, abrindo espaço para possibilidades antes inimagináveis. Se essas teorias estiverem corretas, a realidade que percebemos pode ser apenas uma entre inúmeras. Em algum lugar, pode existir um universo onde eventos seguiram caminhos diferentes. Pequenas variações poderiam ter gerado histórias completamente distintas da que conhecemos. Em certos universos hipotéticos, a Terra nunca teria se formado. Em outros, as leis da física poderiam impedir a existência de estrelas ou átomos complexos. Essa diversidade reforça a ideia de que nossa realidade é apenas uma configuração possível dentro de um conjunto muito maior. A noção de múltiplas realidades também levanta questões existenciais profundas. Se existem versões alternativas de tudo, o que define a singularidade de cada experiência? A identidade passa a ser vista como uma manifestação específica em um universo específico, dentro de um cenário muito mais amplo. Mesmo sem acesso direto a essas realidades, a ciência continua explorando suas implicações. A matemática que descreve o comportamento quântico e cosmológico aponta para uma estrutura complexa. Essa estrutura sugere que o universo visível pode ser apenas uma pequena parte de algo muito maior. A mente humana tenta compreender essas ideias utilizando analogias. Imagine uma biblioteca infinita, onde cada livro representa uma versão diferente da realidade. Cada livro conta uma história completa, com personagens e eventos próprios. Todos coexistem, mesmo que nunca se encontrem. Essa imagem ajuda a visualizar o conceito de multiverso, mas a realidade pode ser ainda mais complexa. Em vez de livros isolados, esses universos podem estar conectados por dimensões que ainda não conseguimos perceber. A física moderna continua investigando essas possibilidades. A existência de múltiplos universos também oferece respostas para algumas perguntas cosmológicas. Certas características do nosso cosmos parecem ajustadas de forma precisa para permitir a existência de matéria e vida. Em um multiverso, essa precisão poderia ser resultado de inúmeras tentativas. Se existem incontáveis universos com diferentes configurações, é natural que alguns apresentem condições adequadas para a vida. Nossa existência seria, então, uma consequência estatística dentro de um conjunto vasto de possibilidades. Essa visão muda a forma como interpretamos a própria realidade. Mesmo com essas hipóteses, muitas perguntas permanecem sem resposta.
Como esses universos surgem exatamente? Eles podem interagir de alguma forma? Existe alguma maneira de detectar sua presença? Essas questões alimentam a curiosidade e impulsionam a exploração científica. O multiverso deixa de ser apenas um conceito abstrato e passa a ser uma possibilidade real dentro da física moderna. Cada teoria contribui com uma peça desse quebra-cabeça cósmico. Juntas, elas formam um cenário que desafia a intuição e amplia a visão de existência. A ideia de que cada decisão pode gerar uma realidade paralela é especialmente fascinante. Ela sugere que todos os caminhos possíveis se realizam em algum lugar. Cada escolha cria uma nova narrativa em uma realidade distinta, ampliando a noção de destino e consequência. Essa perspectiva transforma o universo em um conjunto dinâmico de histórias simultâneas. Cada realidade segue seu próprio curso, moldada por eventos e variações quânticas. O conjunto dessas histórias forma um panorama quase infinito de existências paralelas. Mesmo que nunca possamos visitar essas realidades, a possibilidade de sua existência já altera a forma como percebemos o cosmos. O universo deixa de ser um espaço único e isolado. Ele se torna parte de uma estrutura muito maior, repleta de possibilidades. A ciência continua explorando essas ideias com cautela e curiosidade. Cada avanço tecnológico permite observar o cosmos com maior precisão. Com isso, novas pistas podem surgir, revelando detalhes sobre a estrutura da realidade e suas possíveis ramificações. Enquanto a busca por respostas continua, uma conclusão se torna inevitável. O multiverso não pertence apenas à imaginação. Ele emerge de teorias sólidas que descrevem o comportamento fundamental do universo. Essa possibilidade transforma a compreensão da existência. Se essas ideias estiverem corretas, a realidade que conhecemos é apenas uma entre inúmeras. Cada universo paralelo pode conter histórias, leis e estruturas próprias. O cosmos se torna um vasto conjunto de possibilidades, muito além do que os sentidos conseguem perceber. No centro dessa visão permanece uma questão inquietante. Se múltiplos universos existem, qual é o papel do nosso dentro desse conjunto imenso? A resposta ainda não é conhecida. Mesmo assim, a ideia de realidades paralelas continua a fascinar e desafiar a compreensão humana. Existe uma hipótese que provoca um arrepio silencioso entre cosmologistas. Ela sugere que universos podem não apenas coexistir, mas também se encontrar. Essa possibilidade transforma o espaço em algo dinâmico e imprevisível. A ideia de colisões entre realidades inteiras redefine o conceito de estabilidade cósmica. Para compreender essa teoria, é preciso imaginar o espaço como uma imensidão sem bordas. Em vez de vazio absoluto, ele poderia funcionar como um oceano profundo e invisível. Nesse cenário, cada universo seria uma espécie de bolha em expansão, flutuando nesse vasto mar de realidade. Cada bolha cósmica representaria uma realidade completa. Dentro dela existiriam estrelas, galáxias e leis, físicas próprias. Essas bolhas não seriam sólidas, mas regiões de espaço com características específicas. Elas cresceriam com o tempo, impulsionadas pela expansão do próprio universo interno. Se duas dessas estruturas se expandirem na mesma direção, o encontro se tornaria inevitável. O ponto de contato entre elas seria um limite onde as leis físicas de ambas começariam a interagir. Esse encontro não seria explosivo no sentido tradicional, mas profundamente transformador. A colisão entre universos não envolveria fogo ou destroços. O impacto ocorreria em um nível fundamental da realidade. Espaço, tempo e matéria poderiam sofrer alterações drásticas. A física conhecida poderia se comportar de maneira diferente dentro da região de contato entre as duas bolhas. Uma das possibilidades mais intrigantes envolve a distorção local das leis naturais. Constantes físicas que sempre pareceram imutáveis poderiam variar temporariamente. A gravidade poderia se comportar de forma inesperada.
Partículas poderiam reagir de maneira desconhecida, criando fenômenos difíceis de explicar. Essas distorções não seriam necessariamente visíveis a olho nu. Elas poderiam ocorrer em escalas cósmicas ou subatômicas. Mesmo assim, seus efeitos se espalhariam pelo espaço, influenciando a formação de galáxias, estrelas e até estruturas menores. A realidade poderia apresentar comportamentos incomuns. Outra hipótese considera a possibilidade de falhas temporárias na estrutura da realidade. Regiões específicas poderiam experimentar alterações rápidas em propriedades físicas. Essas mudanças poderiam durar instantes ou períodos mais longos, dependendo da intensidade e da natureza da interação entre universos. Em cenários extremos, partes inteiras do espaço poderiam mudar de propriedades. A matéria poderia se reorganizar ou desaparecer. Leis fundamentais poderiam ser substituídas por novas regras vindas do universo vizinho. Esse processo seria rápido e quase impossível de prever com precisão. O aspecto mais inquietante dessa teoria é a possibilidade de que tais eventos já tenham ocorrido. O universo guarda registros antigos de sua própria história. Alguns desses registros podem conter sinais de interações com outras realidades. A dificuldade está em identificar essas marcas com certeza. Uma das pistas mais investigadas está na radiação cósmica de fundo. Essa radiação é um eco do início do universo, preservado desde seus primeiros momentos. Ela forma um mapa térmico do cosmos primitivo. Pequenas variações nesse mapa revelam detalhes sobre a evolução do espaço. Ao analisar esse padrão de radiação, cientistas identificaram regiões incomuns. Certas áreas apresentam temperaturas ligeiramente diferentes do esperado. Essas anomalias despertaram interesse porque não se encaixam perfeitamente nos modelos tradicionais de evolução cósmica. Alguns teóricos sugerem que essas irregularidades podem ser vestígios de colisões antigas. Se um universo vizinho tocou o nosso em algum momento remoto, o impacto poderia ter deixado cicatrizes energéticas. Essas cicatrizes permaneceriam registradas na radiação mais antiga do cosmos. Essa interpretação ainda é debatida. Existem explicações alternativas para essas variações. Mesmo assim, a hipótese de colisões entre universos permanece plausível dentro de certos modelos cosmológicos. A ausência de confirmação não elimina a possibilidade de que tais eventos tenham ocorrido. A ideia de que o universo pode ter sido tocado por outra realidade desperta fascínio e inquietação. Ela sugere que o cosmos não é isolado. Em vez disso, pode fazer parte de uma rede maior de universos que evoluem e interagem em uma escala quase inimaginável. Se colisões são possíveis, surge a questão sobre seus efeitos em escalas menores. Poderiam influenciar a formação de estruturas cósmicas? Poderiam alterar trajetórias de galáxias ou padrões de energia? Essas perguntas permanecem abertas, alimentando a investigação científica e a imaginação. O conceito de universos bolha também altera a percepção de segurança cósmica. Durante muito tempo, o universo parecia um sistema estável. A hipótese de colisões introduz a ideia de que eventos externos podem modificar profundamente essa estabilidade ao longo do tempo. Essa perspectiva não significa que uma colisão seja iminente. As distâncias entre universos podem ser enormes. Mesmo assim, a simples possibilidade de interação transforma a forma como enxergamos o cosmos. O espaço deixa de ser um cenário isolado e passa a ser parte de algo maior. A mente humana tenta visualizar essas interações como choques entre esferas gigantes. Na realidade, o processo seria muito mais sutil e complexo. Ele envolveria campos de energia, dimensões adicionais e propriedades físicas que ainda não compreendemos totalmente. Mesmo sem provas definitivas, a hipótese continua a intrigar cosmologistas. Cada nova observação do universo primitivo pode revelar pistas adicionais. Pequenas variações em padrões cósmicos podem indicar eventos ocorridos em eras extremamente remotas da história do espaço. A possibilidade de colisões também levanta questões filosóficas. Se universos podem interagir,
a realidade se torna um sistema aberto. Isso significa que eventos externos podem influenciar a evolução de tudo o que existe dentro de nossa própria bolha cósmica. Essa visão amplia o conceito de existência. O universo deixa de ser o limite final da realidade. Ele passa a ser apenas uma região dentro de um conjunto muito maior. Cada região poderia ter sua própria história e seus próprios encontros com outras realidades. A ideia de marcas deixadas por colisões antigas reforça a sensação de mistério. O cosmos pode guardar registros de eventos que ocorreram antes mesmo da formação das primeiras galáxias. Esses registros permanecem silenciosos, esperando interpretação correta. Enquanto a tecnologia avança, a capacidade de observar o universo com precisão aumenta. Novos telescópios e instrumentos analisam padrões de energia e matéria com detalhes inéditos. Cada descoberta pode trazer pistas sobre a estrutura mais ampla da realidade. A hipótese de universos colidindo permanece uma das mais inquietantes da cosmologia. Ela sugere que o espaço pode ser palco de encontros entre realidades completas. Esses encontros teriam consequências profundas para a estrutura do cosmos e para a compreensão da existência. Mesmo sem confirmação absoluta, a teoria continua viva dentro das equações e modelos cosmológicos. Ela representa um dos cenários mais extremos imaginados pela física moderna. Ao mesmo tempo, revela o quanto ainda desconhecemos sobre a verdadeira natureza do universo. Ao observar o céu, a ideia de um cosmos isolado parece confortável. Porém, a possibilidade de colisões entre universos sugere uma realidade mais dinâmica. O espaço pode estar em constante interação com dimensões invisíveis que permanecem além da percepção humana. No silêncio do cosmos, vestígios de eventos antigos podem estar registrados. Pequenas irregularidades na radiação primordial podem conter histórias de encontros cósmicos. Cada padrão observado pode esconder pistas sobre interações entre universos que jamais veremos diretamente. Essa hipótese transforma o universo em um cenário de possibilidades surpreendentes. Ele pode ser apenas uma bolha em expansão dentro de um oceano maior. Em algum ponto desse oceano, outras bolhas podem existir, crescer e talvez um dia tocar a nossa realidade de forma silenciosa. A pergunta surge de forma inevitável quando se considera a existência de múltiplos universos. Já houve algum tipo de contato entre realidades diferentes. A ideia parece saída de narrativas de ficção, porém, nasce de questionamentos legítimos da física moderna. Se universos coexistem, a interação entre eles se torna uma possibilidade. Até o momento, nenhuma evidência comprovada confirma um encontro direto entre universos. Não existe registro claro de comunicação ou interação visível. Mesmo assim, a ausência de confirmação não significa impossibilidade. A ciência considera cenários teóricos que permitem interações sutis e difíceis de detectar. Entre essas possibilidades, surge uma hipótese fascinante e inquietante. Ela sugere que partículas subatômicas poderiam atravessar dimensões além daquelas que percebemos. Esse fenômeno hipotético é conhecido como vazamento quântico. Ele propõe que a realidade pode não ser completamente isolada. No nível microscópico, o universo se comporta de maneira surpreendente. Partículas podem surgir e desaparecer em intervalos extremamente curtos. Esse comportamento já é observado dentro das regras da mecânica quântica. Alguns teóricos questionam se parte dessas aparições pode ter origem externa. Se dimensões adicionais existem, elas podem servir como pontes invisíveis entre universos. Partículas poderiam atravessar essas regiões e surgir em nossa realidade. O processo seria extremamente raro e difícil de detectar. Ainda assim, suas consequências poderiam ser observadas indiretamente. Uma das possíveis evidências seria o aparecimento inesperado de energia. Em certas medições extremamente precisas, energia poderia surgir sem causa aparente. Esse fenômeno desafiaria leis fundamentais de conservação. Tal ocorrência despertaria questionamentos sobre sua verdadeira origem.
Outra possibilidade envolve partículas com comportamento incomum. Algumas poderiam apresentar propriedades que não se encaixam nos modelos conhecidos. Elas poderiam carregar características de um universo com leis físicas diferentes. Detectar essas diferenças exigiria instrumentos de precisão extraordinária. O conceito de vazamento quântico se baseia em teorias que descrevem o espaço como uma estrutura multidimensional. Em certos modelos, universos coexistem em camadas separadas. Essas camadas podem estar próximas em dimensões invisíveis, permitindo interações ocasionais entre elas. Mesmo que essas interações sejam extremamente raras, seu impacto pode ser significativo. Pequenas quantidades de energia ou matéria vindas de outra realidade poderiam influenciar medições científicas. Esses eventos seriam difíceis de diferenciar de flutuações naturais do próprio universo. A dificuldade em confirmar vazamentos quânticos está na sutileza dos possíveis sinais. O universo já apresenta fenômenos complexos e imprevisíveis. Distinguir um evento originado em outra realidade de uma flutuação comum exige precisão extrema e interpretação cuidadosa. Alguns experimentos de física de partículas investigam comportamentos que parecem desafiar expectativas. Certos resultados apresentam pequenas discrepâncias em relação às previsões teóricas. Essas diferenças geralmente possuem explicações internas ao próprio modelo físico conhecido. Mesmo assim, a hipótese de influência externa permanece em debate. Se uma partícula atravessasse dimensões e surgisse em nosso universo, sua presença poderia gerar um evento incomum. Esse evento poderia se manifestar como energia adicional ou comportamento inesperado. A imaginação científica tenta visualizar esse processo como uma porta microscópica entre realidades. Essa porta não seria permanente nem visível. Ela se abriria apenas em condições específicas e por intervalos extremamente curtos. A travessia ocorreria em escala subatômica. Essa ideia transforma a percepção de isolamento cósmico. O universo deixa de ser um sistema completamente fechado. Ele passa a ser parte de uma estrutura maior, onde trocas sutis podem ocorrer. Essas trocas seriam quase imperceptíveis, mas teoricamente possíveis. Mesmo sem evidências diretas, a hipótese de vazamentos quânticos continua a fascinar. Ela sugere que a realidade pode ser mais permeável do que imaginamos. Partículas poderiam atravessar fronteiras invisíveis e revelar indícios de uma estrutura cósmica mais ampla. O conceito também levanta questões filosóficas profundas. Se partículas de outros universos podem surgir aqui, a separação entre realidades se torna menos absoluta. A existência passa a ser vista como parte de um sistema interligado em níveis invisíveis. A ciência moderna trabalha com modelos matemáticos que permitem essas possibilidades. Esses modelos descrevem dimensões adicionais e interações complexas. Embora ainda especulativos, eles fornecem uma base teórica para imaginar contatos indiretos entre universos. A ausência de confirmação mantém o tema em aberto. Nenhuma medição isolada foi capaz de provar a origem externa de partículas ou energia. Mesmo assim, a investigação continua. Novas tecnologias e métodos de análise podem revelar detalhes antes impossíveis de detectar. A ideia de contato indireto é menos dramática que encontros diretos. Ela sugere uma troca silenciosa e quase imperceptível. Pequenas quantidades de energia poderiam atravessar dimensões e surgir em nosso universo sem causar impactos visíveis imediatos. Esse cenário cria uma sensação de mistério constante. A realidade pode estar recebendo sinais de outras dimensões sem que percebamos. Cada fenômeno inexplicável se torna uma possível pista de interações além do nosso entendimento atual. A busca por sinais de vazamentos quânticos exige paciência e precisão. Instrumentos sofisticados analisam partículas e energias com detalhes cada vez maiores. Cada resultado obtido amplia o conhecimento sobre o comportamento fundamental do universo. Mesmo que a hipótese nunca seja confirmada,
Ela amplia a imaginação científica. Ela convida a considerar que a realidade pode ser mais complexa do que aparenta. Universos paralelos podem coexistir e, ocasionalmente, influenciar uns aos outros. A possibilidade de energia surgindo sem causa aparente continua sendo um dos pontos mais intrigantes. Se tal evento fosse comprovado, abriria novas perspectivas sobre a estrutura do cosmos. Ele indicaria que o universo pode não ser um sistema isolado. A ideia de partículas atravessando dimensões também redefine a noção de fronteira. O limite entre universos poderia ser permeável em certas condições. Essa permeabilidade tornaria o cosmos um sistema mais dinâmico e interconectado do que se imagina. A mente humana busca compreender o desconhecido. Hipóteses como vazamentos quânticos representam tentativas de explicar fenômenos que ainda não possuem respostas definitivas. Elas mantêm viva a curiosidade e impulsionam a exploração científica. Enquanto a tecnologia avança, novas possibilidades surgem. Instrumentos mais sensíveis podem detectar variações mínimas de energia e matéria. Cada nova descoberta pode revelar pistas sobre a existência de interações entre realidades distintas. A ideia de contato entre universos permanece envolta em mistério. Sem evidências conclusivas, ela ocupa o espaço entre teoria e imaginação. Mesmo assim, continua sendo uma das possibilidades mais fascinantes da física moderna. Se um dia for confirmada, a existência de vazamentos quânticos transformará a compreensão da realidade. O universo deixará de ser um sistema isolado. Ele se tornará parte de uma rede maior de realidades interligadas em níveis invisíveis. Até que respostas definitivas surjam, a pergunta permanece aberta. Pode haver sinais sutis de outros universos ao nosso redor. Esses sinais podem estar presentes em fenômenos que ainda não compreendemos completamente dentro da estrutura do cosmos. O universo guarda memórias antigas em formas que poucos conseguem imaginar. Muito antes da formação das primeiras estrelas, uma radiação preencheu o espaço. Essa luz primitiva ainda ecoa pelo cosmos e pode ser observada hoje. Ela funciona como um registro silencioso dos primeiros momentos da existência. Essa radiação antiga é conhecida como radiação cósmica de fundo. Ela surgiu quando o universo ainda era jovem e extremamente quente. Com o passar do tempo, o espaço se expandiu e esfriou. A energia liberada nesse período permaneceu espalhada, formando um mapa térmico do cosmos primitivo. Satélites modernos foram enviados ao espaço para observar esse mapa com precisão. Equipamentos sensíveis captaram variações minúsculas de temperatura. Essas diferenças revelam detalhes sobre a formação das primeiras estruturas cósmicas. Cada ponto observado carrega informações sobre a história do universo. Ao analisar esses dados, cientistas encontraram regiões incomuns. Certas áreas do mapa apresentavam temperaturas ligeiramente mais baixas do que o esperado. Essas regiões ficaram conhecidas como manchas frias. Elas se destacam por contrastar com o padrão térmico geral do cosmos. Essas manchas não são completamente escuras ou vazias. Elas representam áreas onde a radiação cósmica possui menor intensidade. Mesmo pequenas diferenças de temperatura se tornam significativas quando analisadas em escala cósmica. Essas variações despertaram curiosidade e questionamentos profundos. A presença dessas regiões frias desafia explicações simples. Modelos tradicionais da evolução do universo conseguem justificar muitas variações térmicas. Mesmo assim, algumas dessas áreas parecem incomuns. Sua origem permanece envolta em debate e especulação científica. Uma das hipóteses mais intrigantes sugere que essas manchas podem ser cicatrizes antigas. Segundo essa ideia, o universo pode ter sofrido um encontro com outra realidade em seus primeiros momentos. Esse contato teria deixado marcas que ainda podem ser observadas na radiação cósmica. A imagem evocada por essa hipótese é poderosa. Imagine o universo jovem como uma superfície sensível. Se,
outra realidade tocasse essa superfície, o impacto poderia gerar uma marca energética. Essa marca se expandiria com o próprio universo, permanecendo visível até hoje. Se esse cenário for correto, as manchas frias seriam registros de um evento extraordinário. Elas representariam evidências indiretas de contato entre universos. Mesmo sem confirmação definitiva, essa possibilidade transforma a forma como interpretamos o mapa cósmico. A ideia de cicatrizes cósmicas não implica destruição total. O contato poderia ter sido breve ou sutil. Mesmo assim, suficiente para alterar padrões de energia em determinadas regiões. Essas alterações teriam se espalhado e permanecido registradas na radiação primordial. Detectar essas marcas exige instrumentos extremamente sensíveis. Satélites orbitando a Terra medem diferenças mínimas de temperatura no espaço. Cada variação analisada contribui para reconstruir a história do universo. Esse trabalho revela detalhes invisíveis a olho nu. A análise dessas regiões frias continua a gerar discussões. Algumas interpretações apontam para flutuações naturais do próprio universo. Outras consideram a possibilidade de influências externas. O debate permanece aberto e estimula novas investigações. Independentemente da explicação final, essas manchas despertam fascínio. Elas representam enigmas preservados desde os primórdios do cosmos. Cada uma pode conter informações valiosas sobre eventos que ocorreram bilhões de anos atrás. Sua origem permanece um dos grandes mistérios da cosmologia. A hipótese de contato entre universos amplia o significado dessas regiões. Se confirmada, indicaria que o cosmos não evoluiu de forma isolada. Ele poderia ter interagido com outras realidades em seus primeiros instantes. Essa interação teria deixado marcas sutis e duradouras. A radiação cósmica funciona como um arquivo antigo. Ela preserva padrões energéticos que se formaram quando o universo ainda estava em transformação. Analisar esse arquivo permite observar vestígios de processos que moldaram o espaço e o tempo. Cada nova observação acrescenta detalhes a esse mapa primordial. Pequenas variações de temperatura podem revelar estruturas gigantescas. Elas também podem indicar eventos que desafiam explicações convencionais. As manchas frias permanecem entre esses sinais enigmáticos. Se essas regiões forem realmente cicatrizes de um encontro cósmico, a história do universo se torna ainda mais complexa. Ela deixaria de ser uma narrativa isolada. Passaria a incluir interações com realidades externas que influenciaram sua evolução inicial. A mente humana busca compreender essas possibilidades. A ideia de que o universo carrega marcas de contatos antigos desperta curiosidade profunda. Ela sugere que a realidade pode ser mais interconectada do que imaginamos. Mesmo sem provas definitivas, a hipótese permanece viva. O estudo dessas anomalias continua avançando com novas tecnologias. Telescópios espaciais capturam dados cada vez mais detalhados. Cada nova medição pode revelar nuances antes invisíveis. Essas descobertas ampliam o conhecimento sobre a estrutura do cosmos. Mesmo com avanços, a origem das manchas frias não possui resposta definitiva. Explicações alternativas continuam sendo consideradas. Entre elas estão variações naturais de densidade e energia no universo primitivo. O mistério permanece sem solução final. Essa incerteza mantém o tema envolto em fascínio. A ausência de conclusões definitivas abre espaço para imaginação e investigação. Cada hipótese proposta amplia a compreensão sobre a complexidade do cosmos. O universo continua a surpreender com seus enigmas. A possibilidade de cicatrizes deixadas por outro universo provoca reflexão. Se realidades podem interagir, a história cósmica se torna compartilhada. Eventos ocorridos além de nosso universo podem ter influenciado sua formação e evolução. Essa perspectiva redefine a noção de isolamento cósmico. O universo passa a ser visto como parte de uma estrutura maior. Ele pode carregar marcas de encontros antigos com outras realidades. Essas marcas permanecem registradas em padrões de energia primitiva.
As manchas frias funcionam como pistas silenciosas. Elas não fornecem respostas claras, mas sugerem perguntas profundas. Cada análise realizada aproxima a ciência da compreensão de sua origem. O enigma continua estimulando novas investigações. Enquanto o debate prossegue, a radiação cósmica segue sendo observada. Novas missões espaciais buscam mapear o universo com precisão crescente. Cada detalhe revelado pode contribuir para esclarecer a natureza dessas regiões incomuns. Se um dia for confirmado que essas manchas são cicatrizes de contato cósmico, a história do universo ganhará um novo capítulo. Ele terá sido moldado não apenas por processos internos, mas por interações externas. Essa revelação mudaria a visão de realidade. Mesmo sem confirmação definitiva, a hipótese permanece fascinante. Ela convida a imaginar um cosmos marcado por encontros antigos. Esses encontros podem ter deixado vestígios discretos que atravessaram bilhões de anos até chegar aos nossos instrumentos. A observação dessas regiões frias reforça a sensação de mistério. O universo guarda segredos que ainda não compreendemos totalmente. Cada variação detectada pode ser uma pista de eventos extraordinários ocorridos em tempos remotos. Ao contemplar o céu, é impossível perceber essas marcas a olho nu. Elas existem em escalas invisíveis, registradas na radiação primordial. Mesmo assim, podem contar histórias de encontros cósmicos que desafiam a compreensão humana e expandem a imaginação. Existe uma hipótese que causa inquietação silenciosa entre físicos teóricos. Ela sugere que o universo pode não estar sozinho em seu próprio espaço. Em vez disso, poderia compartilhar parte de sua estrutura com outra realidade. Essa possibilidade redefine a maneira como entendemos a própria natureza da existência. A ideia parte de modelos matemáticos complexos que descrevem o espaço em múltiplas dimensões. Nessas projeções, universos podem ocupar regiões próximas sem se perceberem diretamente. Em certos cenários, duas realidades poderiam se sobrepor parcialmente, formando uma interseção invisível. Essa sobreposição não seria visível aos sentidos humanos. Não haveria fronteiras claras nem sinais óbvios. O encontro entre universos ocorreria em níveis fundamentais da física. Partículas, forças e campos energéticos poderiam coexistir sem interação direta, perceptível. A hipótese sugere que nosso universo pode estar inserido em uma região onde duas realidades se cruzam. Esse cruzamento não provocaria uma fusão completa. Em vez disso, criaria uma área compartilhada onde pequenas influências poderiam surgir de maneira sutil e quase imperceptível. Se essa interseção existir, a maioria das pessoas jamais perceberia. O cotidiano continuaria inalterado. As estrelas seguiriam seu curso e as leis físicas aparentariam estabilidade. Ainda assim, pequenas inconsistências poderiam surgir em medições extremamente precisas. Essas inconsistências seriam mínimas, quase imperceptíveis. Elas se manifestariam como variações discretas em constantes fundamentais. A velocidade da luz, a intensidade da gravidade ou a carga de partículas poderiam apresentar desvios extremamente pequenos ao longo do tempo. Em um universo isolado, essas constantes permanecem estáveis. Em uma região de interseção, porém, influências externas poderiam alterar seus valores de maneira sutil. Essas alterações não seriam suficientes para transformar a realidade de forma imediata, mas poderiam ser detectadas com precisão extrema. A busca por variações nas constantes físicas já faz parte da investigação científica. Instrumentos modernos medem valores fundamentais com alta precisão. Pequenas diferenças ao longo de décadas ou séculos podem indicar fenômenos ainda não compreendidos. Se essas diferenças forem confirmadas, uma explicação possível seria a influência de outra realidade. A presença de um universo parcialmente sobreposto poderia afetar propriedades físicas locais. Essa influência seria fraca, mas suficiente para gerar pequenas anomalias mensuráveis. A hipótese da interseção cósmica também levanta questões sobre a natureza do espaço.
Em vez de um vazio isolado, o espaço poderia ser uma estrutura compartilhada. Universos diferentes poderiam ocupar regiões semelhantes em dimensões adicionais invisíveis aos sentidos humanos. Essa visão transforma o conceito de realidade em algo mais complexo. O universo deixa de ser uma entidade completamente independente. Ele passa a ser parte de uma rede maior de existências que coexistem em níveis além da percepção comum. A ideia de coexistência parcial entre universos desperta fascínio e desconforto. Ela sugere que a realidade pode ser influenciada por fatores externos desconhecidos. Mesmo sem contato direto visível, a presença de outra realidade poderia deixar rastros sutis. Esses rastros seriam percebidos apenas por meio de medições extremamente precisas. Pequenas variações em fenômenos físicos poderiam indicar a presença de uma interseção. Identificar essas variações exige tecnologia avançada e análise cuidadosa. A matemática que descreve o universo permite essa possibilidade. Certas equações sugerem que dimensões adicionais podem conectar realidades distintas. Nessas regiões, universos poderiam coexistir sem colidir diretamente, mas influenciando propriedades locais. A ausência de evidências conclusivas mantém a hipótese no campo teórico. Mesmo assim, ela permanece plausível dentro de modelos matemáticos aceitos. Essa plausibilidade alimenta a curiosidade e impulsiona a busca por sinais indiretos de interseção cósmica. Se o universo realmente estiver sobreposto a outro, a percepção humana não seria capaz de identificar esse fenômeno. A escala dessas interações seria microscópica ou cósmica. Apenas instrumentos científicos poderiam captar indícios dessa coexistência. Essa possibilidade levanta questões profundas sobre a natureza da realidade. O que parece sólido e estável pode ser parte de uma estrutura maior. O universo pode estar imerso em um cenário multidimensional onde outras realidades coexistem silenciosamente. A ideia de interseção cósmica também altera a percepção de isolamento. O universo não seria uma bolha isolada no vazio. Ele poderia compartilhar espaço com outras realidades que evoluem paralelamente. Essa coexistência ampliaria a visão de existência. Mesmo sem confirmação definitiva, a hipótese desperta imaginação e debate. Ela convida a considerar que o cosmos pode ser mais complexo do que aparenta. A realidade visível seria apenas uma camada dentro de uma estrutura mais ampla e interligada. A busca por variações em constantes físicas continua sendo uma das estratégias para investigar essa possibilidade. Se pequenas mudanças forem detectadas de forma consistente, novas interpretações surgirão. Entre elas, a influência de outra realidade parcialmente sobreposta. Essas mudanças não seriam dramáticas. Elas ocorreriam lentamente, quase imperceptíveis ao longo do tempo. Ainda assim, poderiam revelar que o universo não está completamente isolado. Pequenos desvios em valores fundamentais seriam pistas valiosas. A hipótese também sugere que a interseção pode ter existido desde o início do universo. Se duas realidades surgiram próximas, suas estruturas poderiam ter se sobreposto parcialmente. Esse estado compartilhado poderia persistir até hoje sem ser percebido. Essa perspectiva transforma o universo em um cenário dinâmico. Ele deixa de ser uma entidade única e isolada. Passa a ser parte de um conjunto maior de realidades que coexistem em níveis invisíveis. A compreensão da existência se expande. Mesmo com incertezas, a hipótese permanece fascinante. Ela une matemática, física e imaginação em um único conceito. A possibilidade de viver em uma região de interseção cósmica provoca reflexão sobre o verdadeiro alcance da realidade. Cada nova medição de constantes físicas pode revelar pistas adicionais. Instrumentos cada vez mais precisos ampliam a capacidade de detectar variações mínimas. Essas variações podem indicar fenômenos ainda não compreendidos pela ciência atual. Se um dia for confirmado que o universo está parcialmente sobreposto a outro, a compreensão da realidade mudará profundamente. O cosmos deixará de ser visto como um sistema isolado.
ele será reconhecido como parte de uma estrutura multidimensional mais ampla. Até que evidências definitivas surjam, a hipótese continua no campo das possibilidades. Nada conclusivo foi encontrado. Ainda assim, as equações permitem essa interpretação. Essa possibilidade mantém viva a curiosidade e o desejo de compreender o desconhecido. A ideia de coexistir com outra realidade sem perceber desperta um fascínio silencioso. Ela sugere que o universo pode ser mais complexo do que aparenta. Pequenas inconsistências físicas podem ser sinais de uma interseção invisível. Enquanto a investigação continua, o cosmos permanece cheio de mistérios. Cada avanço tecnológico aproxima a humanidade de respostas mais profundas. Talvez a realidade seja apenas uma parte de um cenário muito maior do que conseguimos imaginar. Se existem inúmeros universos espalhados por uma realidade maior, surge uma pergunta inevitável. Por que nunca tivemos um contato claro com nenhum deles? Essa dúvida ecoa entre cientistas e curiosos. A possibilidade de múltiplas realidades parece fascinante, porém o silêncio cósmico permanece absoluto. O universo que observamos parece isolado. Nenhum sinal direto de outras realidades foi detectado até hoje. Nenhuma mensagem, nenhuma estrutura estranha cruzando o espaço visível. Essa ausência de evidências cria um enigma profundo. Se existem tantos universos, por que tudo permanece silencioso? Uma possível resposta está na distância. Universos podem estar separados por dimensões inacessíveis ou distâncias inconcebíveis. Mesmo que coexistam dentro de uma estrutura maior, a separação pode ser tão vasta que qualquer interação se torna praticamente impossível de ocorrer. Se a distância entre realidades for infinita, o contato direto jamais aconteceria. Cada universo seguiria sua própria evolução, isolado em sua própria bolha cósmica. A existência de outros mundos seria apenas teórica, sem qualquer possibilidade de comunicação ou encontro perceptível. Outra explicação envolve as próprias leis da física. Cada universo pode obedecer a regras diferentes. Essas regras podem impedir qualquer troca de energia ou matéria entre realidades. Mesmo que estejam próximas em dimensões adicionais, uma barreira natural poderia impedir a interação. Se as leis fundamentais de cada universo forem incompatíveis, o contato se tornaria inviável. Partículas de um universo talvez não consigam existir em outro. Forças físicas poderiam se anular ou entrar em conflito. Esse bloqueio natural manteria as realidades separadas de forma permanente. Existe também uma hipótese mais dramática. O contato entre universos poderia ser destrutivo. Se duas realidades com leis diferentes se encontrassem, suas estruturas poderiam colapsar. A interação poderia gerar instabilidade suficiente para alterar ou até eliminar regiões inteiras do espaço. Nesse cenário, o silêncio seria uma forma de preservação. Universos permaneceriam isolados para evitar consequências catastróficas. Qualquer encontro direto poderia resultar em transformações radicais. A ausência de contato se tornaria uma condição necessária para a estabilidade. Entre todas as possibilidades, uma se destaca como a mais inquietante. O contato pode já ter ocorrido sem que percebêssemos. Essa ideia sugere que sinais de outras realidades podem existir, mas permanecem disfarçados dentro de fenômenos que ainda não compreendemos. Se esse cenário for real, o universo pode guardar vestígios de interações antigas. Esses vestígios não seriam óbvios. Eles se manifestariam como pequenas anomalias físicas ou eventos cósmicos difíceis de explicar. A maioria dessas ocorrências passaria despercebida. Anomalias físicas já são observadas em diversos experimentos. Pequenas variações em medições fundamentais surgem ocasionalmente. Muitas possuem explicações dentro dos modelos conhecidos. Outras permanecem sem resposta definitiva, alimentando questionamentos sobre sua origem. Eventos cósmicos incomuns também despertam curiosidade. Explosões de energia, variações inesperadas em radiações e comportamentos atípicos de partículas são registrados. Cada ocorrência é analisada com cuidado.
Algumas se encaixam em teorias conhecidas, outras desafiam explicações simples. Se sinais de outros universos existirem, podem estar escondidos nesses fenômenos. Pequenas inconsistências podem ser reflexos de interações sutis. O desafio está em distinguir o que pertence ao próprio universo do que pode ter origem externa. A mecânica quântica acrescenta outra camada de mistério. No nível subatômico, partículas se comportam de maneira imprevisível. Elas podem surgir e desaparecer em intervalos mínimos. Esse comportamento levanta a possibilidade de influências vindas de realidades paralelas. Se partículas atravessam dimensões, seus efeitos podem ser mínimos. Mesmo assim, poderiam gerar eventos inesperados. Pequenas quantidades de energia ou matéria poderiam surgir sem causa aparente. Esses sinais seriam extremamente difíceis de identificar. O silêncio entre universos pode não ser absoluto. Pode ser apenas imperceptível aos nossos sentidos e instrumentos atuais. Interações discretas poderiam ocorrer em escalas microscópicas ou cósmicas. Detectá-las exigiria tecnologia e compreensão ainda em desenvolvimento. A ideia de contato invisível transforma a percepção do cosmos. O universo deixa de ser um sistema completamente isolado. Ele passa a ser visto como parte de uma rede maior de realidades. Essa rede pode estar conectada por fenômenos que ainda não compreendemos. Mesmo sem evidências diretas, a hipótese de contato não percebido continua a intrigar. Ela sugere que a realidade pode conter sinais ocultos. Cada anomalia observada se torna uma possível pista. O silêncio cósmico deixa de ser absoluto e passa a ser enigmático. A mente humana busca padrões e significados. Quando confrontada com fenômenos inexplicáveis, procura novas interpretações. O multiverso surge como uma possibilidade para explicar certos mistérios. Ele amplia o horizonte de perguntas sobre a natureza da existência. Se o contato já aconteceu em algum momento remoto, seus efeitos podem ter se dissipado ao longo do tempo. Restariam apenas vestígios sutis. Esses vestígios estariam espalhados pelo cosmos, registrados em padrões de energia e matéria. A busca por respostas continua a impulsionar a exploração científica. Instrumentos cada vez mais sensíveis analisam o universo com precisão crescente. Cada descoberta pode revelar detalhes que antes permaneciam ocultos. O silêncio pode começar a mostrar pequenas fissuras. A ausência de contato claro também pode indicar limitações humanas. A percepção e a tecnologia ainda são restritas. Fenômenos que parecem comuns podem esconder origens complexas. A interpretação desses sinais exige cautela e criatividade. A ideia de universos silenciosos provoca reflexão. Talvez a comunicação entre realidades não seja possível, ou talvez ocorra de formas que ainda não sabemos reconhecer. O cosmos pode estar cheio de sinais que simplesmente não compreendemos. Se existirem inúmeros universos, cada um pode seguir sua própria trajetória. Alguns podem jamais interagir, outros podem influenciar discretamente o ambiente ao redor. O conjunto dessas possibilidades cria um cenário vasto e misterioso. A hipótese de contato não percebido é a mais perturbadora. Ela sugere que sinais de outras realidades podem estar presentes agora. Pequenas anomalias físicas e eventos cósmicos podem ser pistas silenciosas de interações invisíveis. Essa possibilidade mantém o mistério vivo. O silêncio entre universos pode ser apenas aparente. Sob a superfície da realidade visível, fenômenos sutis podem revelar uma estrutura muito mais complexa do que imaginamos. Enquanto a investigação continua, a pergunta permanece aberta. Se existem infinitos universos, por que o silêncio persiste? A resposta pode estar além da percepção atual. Mesmo assim, a busca por sinais continua a expandir a compreensão do cosmos. Cada nova observação do universo pode revelar detalhes inesperados. Pequenas inconsistências podem se transformar em grandes descobertas. O silêncio pode não significar ausência, mas sim um mistério ainda não decifrado pela mente humana. No fim,
a ausência de contato claro não elimina a possibilidade de interações. Ela apenas reforça o enigma. O universo permanece silencioso, mas cheio de perguntas. E talvez, escondidos nesse silêncio, existam sinais de realidades que coexistem sem serem percebidas. Existe uma hipótese que provoca silêncio entre físicos teóricos. Ela não envolve viagens no tempo nem encontros com outras realidades visíveis. Trata de algo mais radical. A possibilidade de um universo com leis físicas mais intensas surgir e substituir completamente o nosso. Essa ideia surge a partir de modelos que descrevem o espaço como uma estrutura dinâmica. O universo não seria estático nem eterno em sua forma atual. Ele poderia ser apenas uma configuração temporária entre inúmeras possibilidades físicas. Essa visão altera a percepção de estabilidade cósmica. Segundo essa hipótese, diferentes universos podem possuir leis naturais com níveis variados de energia. Alguns poderiam ser mais estáveis que o nosso. Outros poderiam conter estruturas físicas mais resistentes. Um desses universos poderia se expandir de forma dominante dentro de uma estrutura maior. Imagine uma realidade cujas leis físicas permitam maior estabilidade energética. Nesse cenário, essa realidade tenderia a se expandir e ocupar espaço. Se existirem múltiplos universos próximos em dimensões invisíveis, aquele com leis mais estáveis poderia substituir os demais gradualmente. Essa substituição não seria uma invasão tradicional, não envolveria objetos atravessando o espaço. O processo ocorreria em nível fundamental. As próprias leis físicas do universo mais forte começariam a se impor sobre as leis existentes na região de contato entre realidades. Se uma bolha de realidade mais estável tocasse o nosso universo, a transição seria imediata. Não haveria processo gradual perceptível. As regras que governam matéria e energia mudariam instantaneamente. A física conhecida deixaria de existir naquela região. Nesse cenário, partículas fundamentais não se comportariam como antes. Estruturas atômicas poderiam se desfazer. Forças que mantêm a matéria unida perderiam validade. O que hoje é sólido e estável deixaria de existir da forma conhecida. A transição não produziria um espetáculo visível. Não haveria explosões nem sinais de alerta. O processo ocorreria em escala fundamental. Para qualquer observador dentro da região afetada, a mudança seria impossível de perceber conscientemente. A velocidade dessa transformação seria a mesma da luz. Isso significa que o limite entre as duas realidades se expandiria rapidamente. Cada ponto tocado por essa nova física passaria a obedecer às novas regras instantaneamente. Não existiria tempo para reação. A ausência de aviso torna essa hipótese ainda mais inquietante. Nenhum instrumento poderia prever o momento exato de um contato. Nenhuma tecnologia permitiria escapar. O processo ocorreria sem qualquer sinal prévio perceptível. A ideia de substituição cósmica redefine o conceito de fim. Não seria uma destruição convencional. Seria uma transformação completa das leis que sustentam a existência. O universo continuaria existindo, mas sob regras totalmente diferentes. Para um observador hipotético externo, a transição seria visível como uma expansão de nova realidade. Para quem estivesse dentro da região afetada, não haveria percepção de mudança. A consciência deixaria de existir antes que qualquer observação fosse possível. Essa hipótese se baseia em conceitos de estabilidade do vácuo quântico. O estado atual do universo pode não ser o mais estável possível. Se existir um estado mais estável, ele poderia se expandir e substituir o atual, como uma transição energética em grande escala. O vácuo quântico não é um vazio absoluto. Ele possui energia e propriedades próprias. Em certos modelos, esse estado pode mudar para uma configuração mais estável. Essa mudança se propagaria como uma bolha em expansão, alterando tudo em seu caminho. Se tal bolha surgir em algum ponto do cosmos, sua expansão seria inevitável. Ela se moveria à velocidade da luz. Qualquer região alcançada passaria a obedecer às novas leis físicas.
a realidade anterior deixaria de existir naquela área. Essa possibilidade não significa que o evento seja iminente. Pode nunca acontecer. Mesmo assim, as equações permitem sua existência. Essa permissão matemática mantém a hipótese dentro das discussões teóricas mais profundas da física moderna. A ideia de um universo substituindo o outro provoca reflexão sobre a natureza da existência. O que parece permanente pode ser apenas temporário. As leis que consideramos imutáveis podem representar apenas uma fase dentro de uma realidade maior. Essa visão transforma a percepção de segurança cósmica. O universo deixa de ser um cenário fixo. Ele passa a ser um estado transitório dentro de um conjunto de possibilidades físicas. A estabilidade se torna relativa e temporária. Mesmo sem evidências de que tal evento ocorrerá, a hipótese continua a fascinar. Ela mostra como a física moderna explora cenários extremos. Cada equação abre portas para possibilidades que desafiam a imaginação e a intuição humana. A ausência de sinais observáveis reforça o caráter inquietante dessa ideia. Se um evento desse tipo acontecesse, não haveria registro consciente. A transição seria rápida demais para qualquer forma de percepção ou memória. A mente humana tenta compreender esse conceito utilizando analogias. Imagine um programa sendo substituído por outro instantaneamente. Tudo continua existindo, mas sob regras completamente diferentes. Para os elementos internos, não há transição perceptível. Essa analogia ajuda a visualizar a transformação, mas a realidade seria ainda mais profunda. A própria estrutura do espaço e do tempo mudaria. O que define matéria, energia e existência seria redefinido de maneira absoluta. A hipótese de um universo mais forte, substituindo o nosso, não é uma previsão. Trata-se de uma possibilidade teórica baseada em modelos matemáticos. Mesmo assim, ela revela o quanto ainda desconhecemos sobre a natureza fundamental da realidade. Cada nova descoberta sobre o cosmos amplia a compreensão de suas estruturas. Ao mesmo tempo, revela novas perguntas. A estabilidade do universo é uma delas. Será permanente ou apenas temporária dentro de uma realidade maior? A ciência continua explorando essas questões com cautela. Instrumentos observam o cosmos em busca de sinais de instabilidade. Até agora, nada indica uma transição iminente. Ainda assim, a possibilidade permanece dentro das equações. A ideia de que a realidade pode mudar sem aviso provoca um fascínio silencioso. Ela convida a refletir sobre a fragilidade da existência. O universo pode ser mais dinâmico do que aparenta, sujeito a transformações fundamentais. Mesmo que tal evento jamais ocorra, a hipótese permanece como um lembrete. O cosmos ainda guarda mistérios profundos. As leis que parecem eternas podem representar apenas uma configuração entre muitas possíveis. No fim, essa teoria destaca a complexidade do universo. Ele pode não ser o estado final da realidade. Pode ser apenas uma etapa dentro de um processo maior. Essa possibilidade mantém viva a curiosidade sobre o verdadeiro alcance da existência. A ideia que assombra físicos não é apenas sobre destruição, é sobre transformação absoluta. Um cenário em que a realidade muda de forma instantânea e imperceptível. Um evento que, se acontecer, jamais será testemunhado conscientemente. Ao contemplar o cosmos, a sensação de estabilidade parece reconfortante. Mesmo assim, a física moderna revela um universo repleto de possibilidades. Entre elas, a hipótese de substituição cósmica permanece como uma das mais inquietantes já imaginadas. A ciência moderna avançou de forma impressionante na compreensão do universo. Telescópios observam galáxias distantes e aceleradores exploram partículas invisíveis. Mesmo com todo esse progresso, uma questão fundamental permanece em aberto. O universo que conhecemos pode não ser o único que existe. Modelos matemáticos complexos sugerem que múltiplas realidades podem coexistir. Essas projeções não surgem de imaginação livre. Elas aparecem como consequência natural
de equações que descrevem o espaço, o tempo e a matéria. Ainda assim, nenhuma evidência direta confirma a existência do multiverso. Mesmo sem confirmação definitiva, a hipótese não pode ser descartada. As mesmas equações que descrevem a origem do cosmos também permitem a existência de inúmeras realidades paralelas. Esse cenário coloca a humanidade diante de uma possibilidade desconcertante sobre a natureza da existência. Se o multiverso for real, o universo observável pode ser apenas uma parte de algo muito maior. Ele não seria o centro absoluto da realidade. Poderia representar apenas uma configuração temporária dentro de um conjunto vasto e complexo de universos coexistindo. Essa visão transforma a ideia de estabilidade cósmica. O universo parece sólido e previsível em escalas humanas. No entanto, em escalas cósmicas e quânticas, pode ser apenas uma fase transitória. As leis físicas que conhecemos podem não ser permanentes em um cenário mais amplo. Alguns modelos sugerem que o universo se comporta como uma bolha em expansão. Essa bolha flutua dentro de uma estrutura maior e invisível. Outras bolhas podem existir ao redor, cada uma com propriedades próprias. Essa imagem redefine o significado de realidade. Se nosso universo for apenas uma entre inúmeras bolhas, sua estabilidade pode ser temporária. Ele pode existir em equilíbrio apenas por um período específico. Alterações em regiões externas poderiam influenciar essa estabilidade de maneiras ainda desconhecidas. A ausência de provas não encerra a investigação. Pelo contrário, estimula novas perguntas. O multiverso permanece como uma das hipóteses mais intrigantes da física moderna. Ele amplia a percepção de existência e desafia certezas sobre o lugar do universo na realidade. Diante dessas possibilidades, surge uma questão inevitável. Se outro universo se aproximasse ou tocasse o nosso, haveria algum sinal perceptível. Pequenas anomalias poderiam surgir, mas talvez passassem despercebidas dentro da complexidade do próprio cosmos. A pergunta final permanece, aberta e inquietante. Se realidades coexistem e interagem de forma sutil, talvez nunca saibamos. O universo pode ser apenas uma bolha temporariamente estável em um oceano infinito. E se esse oceano tocar nossa realidade, perceberíamos ou tudo mudaria em silêncio. Se esse vídeo fez você questionar a realidade e olhar para o universo de um jeito diferente, já deixa o seu like agora. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo conteúdos profundos, misteriosos e científicos como esse. Se inscreva no canal para não perder os próximos episódios sobre multiverso, mistérios do cosmos e teorias que podem mudar a forma como você enxerga a existência. E ative o sininho, porque os próximos vídeos vão mexer ainda mais com a sua percepção da realidade. Afinal, o universo pode ser muito maior do que imaginamos.